Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo em ordem? O pessoal me ouve bem aí atrás?
Eventualmente, se falhar o som, a gente pede para vocês darem um sinalzinho, porque parece que hoje deu um problema aí. Se eventualmente falhar aí atrás, faz um sinalzinho para a gente com a mão e a gente resolve aqui, tá bom? Bom, pessoal, o ano começou, né? E não muito diferente dos demais, vivemos uma crise de formação de valores, né? Ou seja, o ser humano perdido, buscando achar uma saída dentro de tantos valores aí perdidos e pouco ordenados, né? E aí, o que o semeador faz para colaborar com isso, né? Se não promover a conscientização por meio do conhecimento aí ordenado por Kardec, enfim, por toda a estrutura que o Espiritismo oferece, para que a consciência se amplie e abra um espaço dentro de você para, mesmo nesse conflito, atingir a felicidade, né? Então essa é a tarefa. E nessa razão, começamos aí dia 7 de fevereiro a evangelização infantil. Alguém aqui participa? Não? Ah, você, tá certo. Então, na evangelização você começa aquela base que talvez nós não tenhamos tido, ou muitos não tenham tido, de orientar ali para os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ir construindo aí um amanhã melhor, né, para eles, né, e para nós também, tá? Então, dia 7 começa, é sempre aos sábados, das 10 às 11 da manhã, precisa fazer inscrição e o pessoal vai acompanhar vocês, tá bom? E na mesma ordem, na mesma razão, os cursos todos da casa, ou seja, o preparatório, o básico e os demais, começam agora dia 2. Então, para quem já está na casa, né, ano letivo começando dia 2, e para quem quer iniciar aí nos conhecimentos da doutrina, é só passar ali na recepção, o pessoal vai completar essas informações aqui de horário, como vocês devem fazer para poder continuar, tá bom? E o terceiro recado que eu tenho é sobre o CAS. Quem conhece o CAS aqui? Opa, hoje veio uma turma maior, na semana retrasada tinha 2 ou 3. Mas tá bom, pessoal, então quem já conhece, né, dispensa comentários, mas para quem não conhece o CAS, dentre tantas atividades que tem lá, ele de formação, programas assistenciais, enfim, muita coisa que acontece lá. Ele tem um bazar, e esse bazar ele responde por grande parte da arrecadação, que ajuda a manter os programas todos ali existentes, tá? Então, se você tiver na sua casa, no seu escritório, em algum lugar, algum objeto, seja ele uma roupa, um utensílio, que para você já não tem mais utilidade, mas ainda pode ter uma vida útil que atenda alguém, ele sempre será bem-vindo aqui para que a gente possa, então, levar esse bazar que atende a mesma comunidade e aí reverte os recursos para a própria comunidade, tá bom? Então é só se informar com o pessoal ali, pode trazer aqui, pode levar no CAS, convidamos todos para ir conhecer, né? Tem aí os dias certos, também perguntem na recepção, e aí vocês vão poder dar uma olhadinha no que vai além daquilo que a gente pode enxergar comumente na rua, com o que se faz lá, né? As pessoas chegam com diversas necessidades e o CAS procura atender e a gente consegue enxergar um pouquinho além da gente, um pouquinho além das nossas queixas e sofrimento, né? Tá bom? Então, recados dados, vamos nos preparar para a palestra. Acomodem-se nas suas cadeiras. Fechem os olhos para favorecer a concentração do que você veio aqui fazer. E respire profundamente. E ao respirar, vá criando um espaço dentro de você para acolher e acomodar os conhecimentos que aqui serão apresentados. Tranquilize-se, respire, desfrute desse bem-estar. E que cada um possa, dentro das suas condições, colocar em prática aquilo que irá aqui aprender hoje, no sentido da sua melhora e consequente melhora do meio onde você se manifesta. E vamos agora envolvendo o palestrante Alexandre, para que ele possa oferecer o seu melhor em benefício de todos. Que assim seja. Boa palestra a todos.
Valeu, Wagner. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Brincadeira, Serginho. O som tá funcionando. Pô, isso não se faz, né? Era só para ver se o pessoal estava treinado aqui para levantar a mão. Muito bem. Quem já rezou aqui alguma vez na vida? Já fez alguma prece? Todo mundo, né? Quem numa prece já pediu alguma coisa a Deus? Qualquer coisa. Também, acho que todo mundo. Quem que já fez a prece, que já pediu alguma coisa, até hoje foi atendido 100% das vezes naquilo que pediu? Já diminuiu bastante. O que será que acontece quando a gente faz uma prece e quando a gente pede alguma coisa a Deus que a gente não recebe aquilo que foi pedido? Será que existe alguma coisa no meio do caminho em que o nosso pedido tenha sido feito com pouca força, ou a gente pediu aquilo que não era necessário, não seria bom para nós e por isso não veio? Será que algumas vezes o que a gente pediu chegou até nós de uma outra forma e a gente simplesmente não conseguiu ver ou não entendeu? Tem alguma coisa aí nesse processo que confunde a cabeça de muitos de nós, que por vezes trazem um sentimento de frustração por não termos sido atendidos, às vezes revolta. É grande o número de pessoas que brigam com Deus, às vezes porque não foram atendidos, ou acham que aquilo que pediu chegou de forma contrária e se sentem castigados. Então, Emmanuel, ele vai no capítulo 56 do livro Ceifa de Luz, ele vai conversar um pouquinho com a gente a respeito do que nós pedimos, dos temas que nós colocamos aí em nossas preces. Isso chama a atenção, já no título do capítulo, antes que a gente abra ali e leia o capítulo, já chama a atenção para uma questão que é bastante importante e que fica muitas vezes na cabeça aí de muitos de nós. O que eu peço? Será que eu peço realmente aquilo que é bom, aquilo que é necessário, o que é importante, que vai fazer diferença na minha vida, na vida dos outros? Será que eu estou pedindo errado? Será que eu estou pedindo com pouca força? Será que eu estou, de alguma forma, ofendendo, agredindo a Deus, violando alguma lei? Será que existe um pedido certo, um pedido errado? Existem algumas coisas que são permitidas serem pedidas e outras não? Essa já é uma primeira, um primeiro alerta que desperta aí nas nossas mentes e que a gente começa a pensar. Quando a gente volta um pouquinho, né, para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e a gente vai rememorando, nós vamos lembrando de todas as preces, de tudo que a gente pediu até hoje, antes de conhecer o Espiritismo, desde a infância, procurando lembrar tudo aquilo que a gente pediu, nós vamos, com certeza, ou a grande maioria das pessoas aí, nós vamos perceber que grande parte das nossas preces, dos nossos pedidos, foram feitas em relação a questões materiais. O primeiro ponto, a primeira que aparece aí com muita frequência, é o pedido de riqueza. É muito comum as pessoas pedirem
conforto, pedirem riqueza, pedirem um emprego legal, um emprego melhor, um trabalho que seja bem remunerado. E aí, com vários objetivos. Às vezes, objetivos meramente materiais, para atendermos aos nossos prazeres. Muitas vezes, num sentido e com o objetivo de trazer conforto para as nossas famílias, para as pessoas que são os nossos tutelados. E isso é certo ou errado? Será que esse é um pedido que a gente pode, não pode fazer, que será ou não atendido simplesmente porque se trata de uma questão material? Fica aqui uma questão no ar para a gente começar a refletir. Mas é muito comum que a gente faça aí, no nosso petitório, alguns pedidos em relação a bens materiais. É comum também que a gente peça amor. E também em diferentes níveis, em vários matizes aí e vieses, né? Eu posso pedir o desenvolvimento do meu amor, como eu posso pedir a presença de pessoas mais amorosas no meu meio, que as pessoas compreendam o meu amor, como eu posso pedir também o amor no sentido romântico, idealizado, e pedir alguém para atender esse amor. Será que alguns de nós, em algum momento da vida, já não pensamos, né, ou já não emitimos aí para Deus um pedido no sentido de: ah, Pai, coloca aí na minha vida uma pessoa que seja boa, que trabalhe, que acorde todos os dias penteada, com um hálito agradável, que seja linda, né? Será que existe algum problema nisso? Será que isso é permitido ou não? Será que é aí que a gente erra? Tá, muitas vezes o nosso pedido e a nossa prece, ela não é só na questão material. Às vezes a gente pede também em relação a um sentimento, um comportamento. Quantas vezes já não pedimos para que a nossa fé fosse fortalecida? Deus me dê fé para que eu entenda, para que eu suporte esse momento. E geralmente, quando a gente recorre a um pedido no campo espiritual, como a fé, como a sabedoria, a resignação, é porque geralmente estamos passando por alguma situação que esteja provocando dor, sofrimento, às vezes alguma perda material ou uma perda pessoal de um ente querido. As coisas se confundem, por mais conhecimento, às vezes por mais estudo que a gente tenha da doutrina, os sentimentos vão se entalhando dentro de nós e a gente percebe que está se perdendo. E nesses momentos a gente recorre a Deus para que tenha discernimento, para que veja as coisas com mais clareza, para que a fé seja fortalecida, para que a gente também se sinta mais forte, consiga superar, para que a gente encontre a paz. O que acontece no meio desse caminho em que esses pedidos às vezes não são atendidos? Porque às vezes quando a gente pede fé, pede paz, pede felicidade, pede resignação, em muitos momentos a gente tem a impressão de que isso não está chegando. Pelo contrário, eu peço paciência e cada vez mais aparecem situações que me tiram da calma, que abalam a minha calma.
Eu começo a perceber que quanto mais eu peço, mais eu sou testado naquilo que eu estou pedindo. Será que não é esse um efeito que a gente pensa ser contrário, mas que nós realmente estamos sendo atendidos naquilo que pedimos e a gente só não está tendo compreensão de que esse pedido foi atendido? Ora, se eu peço paciência, o que eu espero que aconteça para mim? Situações onde eu exercite a paciência. Isso é uma dica, né? A gente, a partir de amanhã, acorda e para de pedir paciência. Pede outra coisa, né? Pede para ter um dia tranquilo, para situações se apresentarem de uma forma mais tranquila, para que a nossa paciência não seja testada. Olha que legal. Se a gente começa a enxergar as coisas agora por esse prisma, nós vamos chegar à conclusão de que 100% das vezes aquilo que nós pedimos chegou até nós. A gente só esperava que chegasse de uma outra forma. Que fosse atendido como se fosse um presentinho, né? Embrulhado num pacotinho lindo. E falou assim, pedi resignação, toma resignação. Pedi felicidade, chegou a felicidade. E não é assim que as coisas acontecem. O que chega até nós são situações que vão fazer com que a gente exercite aquilo que foi pedido. Sendo assim, todos nós que não levantamos a mão na última pergunta, a partir de agora a gente começa a levantar. Porque basta lembrar de tudo aquilo que foi pedido e das situações que aconteceram, em 100% das vezes, tudo aquilo que a gente pediu, que a gente emitiu numa prece, chegou até nós. Não da forma como nós imaginávamos que seria, não da forma que nós gostaríamos que chegasse. Mas elas vieram. E tudo isso acontece porque no universo, no meio onde nós estamos mergulhados, onde nós estamos encarnados, nesse ponto em que nós estamos vivendo, tudo é vibração. Tudo é uma questão de energias, de vibrações que são emanadas e estão presentes em qualquer lugar onde nós estejamos. Nós estamos aqui, nesse momento, impregnados de energia, de ondas e de vibrações. A minha voz chega até todo mundo através de ondas, de vibrações. A luz que nós estamos aqui, as imagens que estão sendo captadas, tudo através de energia e de vibrações. Então, quando a gente pensa numa prece, através da oração, eu estou emitindo algum componente de energia, alguma vibração, quando eu peço? Obviamente que sim. Através de palavras, porque as nossas palavras ecoam, reverberam e provocam ondas sonoras, como também os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos irradiam, eles permeiam, caminham o universo todo, como um todo. Então nós, a todo momento, constantemente estamos emitindo e captando essas ondas vibratórias. Aí vem uma segunda pergunta. Qual é o tipo de onda que eu emito nas minhas preces? Qual a qualidade de energia, de vibração que eu coloco nas minhas preces? Alexandre, eu faço as preces da forma que eu aprendi. Eu rezo
o Pai Nosso, eu rezo a oração pro anjo da guarda, eu faço uma Ave Maria, eu acredito que sejam boas vibrações que estejam sendo emanadas quando eu coloco essas palavras no universo. E realmente são. Não é? São preces lindas, são frases maravilhosas, que têm uma energia, certamente, de muita qualidade. Mas, o que passa pela minha cabeça, o que passa pelo meu cérebro, através dos meus pensamentos, e é emitido para o universo, ele coaduna, ele se equaliza, ele se iguala às minhas palavras? O que eu sinto condiz com aquilo que eu estou falando? E aí começa a fechar um pouquinho o cerco. Porque muitas vezes, grande parte das vezes, aquilo que nós pensamos ou sentimos não é o mesmo que nós falamos. É muito comum acontecer no estágio em que nós estamos, numa existência como essa, num planeta como esse, falar, escutar alguma coisa e sentir o contrário daquilo que está falando. E tudo bem, é o nosso estágio. Ninguém está falando aqui que por isso nós seremos condenados e iremos para o mármore do inferno e estamos fadados a ficar lá eternamente. Mas é importante a gente começar a pensar, lembrar no dia a dia mesmo, situações extremamente simples. Quantas vezes a gente fez um Pai Nosso, quantas vezes a gente fez uma prece qualquer, em que a gente pedia, agradecia alguma situação, e o nosso sentimento estava carregado de negatividade, de tristeza, de mágoa. E aí, será que essas ondas se cruzam? Será que uma prevalece a outra? Qual será a que prevalece? O que chega até quem nós estamos pedindo? Se eu fizer um Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, com um sentimento de Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, chega da mesma forma que se eu fizer um Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e o meu pensamento está na conta que eu tenho que pagar, e no paciente que faltou, que não desmarcou, que não me avisou, que ódio. Será que é a mesma coisa? E será que não é aí onde a gente acaba não sendo atendido e não percebe? Hoje é muito comum, está em voga, né, na moda, qualquer rede social que a gente acesse, qualquer vídeo que a gente assista, é muito comum assistir da importância do pensamento, que a gente cocria as coisas, frases de efeito, termos em outras línguas, né? A gente escuta de mindset, vision board, né? Começou o ano, vamos fazer um mapa das cola figuras e as coisas que você deseja para esse ano, põe na porta do guarda-roupa, na geladeira. Todo dia que você acorda, você olha e vibra para que aquilo aconteça. É legal, faz sentido, mas quantas pessoas fazem isso e se sentem meio panacas depois, né? Porque as coisas não acontecem. Eu coloquei lá uma mansão, um emprego que eu queria, o meu time campeão. No meu caso vai ser difícil acontecer isso, mas
né? A gente coloca e fica vibrando, pedindo, e as coisas não acontecem. Alguns podem entender que faltou um pensamento mais direcionado, uma vontade mais firme. Outros começam a ter uma sensação de frustração, de tristeza, falei, eu não mereço tudo aquilo que eu coloquei, porque eu não sou atendido. Deus não gosta de mim. Ou eu pedi errado. Ai, que vergonha, eu não deveria ter pedido isso. E algumas vezes, situações desastrosas, mentais, psíquicas, emocionais, vêm disso. A pessoa mergulha lá no fundo por não se achar merecedora ou por achar que pediu errado, que pediu o que não deveria, que está sendo castigada. Espera aí. O que está acontecendo? O que será que Emmanuel nos diz em relação a isso? Né? Vamos organizar tudo isso e entender que as coisas são um pouco mais simples daquilo que a gente imagina. Uma questão primordial é: se tudo é uma questão de onda, se tudo é uma questão de vibração, de energia e de frequência, onde nós estamos sintonizados? Que tipo de onda e de vibração eu capto? Eu sintonizo? Porque eu começo a pensar agora que eu posso pedir amor, resignação, paciência, felicidade, e me sintonizo com a raiva, com o rancor, com a tristeza. Vai dar certo isso? Esse radinho vai pegar a onda da felicidade, da resignação? Não, esse rádio está sintonizado na tristeza, na raiva, na mágoa. Então, o que eu preciso fazer? Mudar a estação. Simples assim. Pegar lá o seletor, que não é mais seletor, né? Agora é tudo touch. Mas vai lá, né? Muda o seletorzinho, procura outra estação. Procura a estação da felicidade, da resignação, da paciência, do amor. E aí a gente vai sintonizar. Então, se eu faço a minha prece pedindo A e sintonizo no B, o que eu vou receber de volta? A ou B? B. Então o problema não está no que a gente coloca no nosso mapa mental, não está no que a gente prega na geladeira, na parede, na porta do guarda-roupa, e nem no que a gente pede. O problema está no que nós vibramos. Onde está o nosso sentimento? E aí mudou totalmente de figura, porque não é mais uma questão de palavras, e sim de sentimento. A prece, ela não precisa ser feita através de palavras. Ela pode ser feita através de pensamento, com um sentimento muito bem amarrado, coadunado com aquele pensamento que nós estamos emitindo. E aí sim vai funcionar. Então, se eu tiver um pensamento e um sentimento muito forte, equalizado para alguma coisa material, para um conforto material, você está me dizendo que isso vai funcionar? Sim. Isso vai funcionar. Por quê? Em momento algum, Jesus recomendou
que a gente vivesse despido de objetivos, de aspirações, de ganho. Em momento algum, ele diz para nós, isso é errado. Isso não é lícito. Ora, nós não vivemos na matéria. O nosso estágio é de viver na matéria. Então eu preciso interagir com a matéria. Eu não tenho que me alimentar. Eu não tenho que me vestir. Eu não preciso de um teto. Eu não tenho que trabalhar para prover tudo aquilo que eu tenho. Então é lícito, é permitido que eu busque ganhos, objetivos materiais. Jesus em momento algum diz para nós que isso não é legal e que não deveríamos fazer. Apenas salientou que a gente deveria conhecer aquilo que a gente procura. O que você pede para você é bom, vai ser bom também para os outros? O que você pede é útil? E mais importante do que isso, se eu te der o que você está pedindo, o que você fará com isso? Qual vai ser o emprego que nós daremos naquilo que estamos recebendo? Peço riqueza e recebo a riqueza e utilizo de uma forma inadequada, prejudicando os outros. O que eu espero que chegue até mim depois de um tempo? Pode até chegar mais riqueza, mas, invariavelmente, em algum momento, se não for nessa, em outra existência, a queda será grande. Porque em algum momento, o mal provocado terá de ser reparado. São inúmeros os casos em que a gente presencia isso no dia a dia. Pessoas adquirindo às custas de outras pessoas, prejudicando outras pessoas, e isso vai trazendo um sentimento de revolta coletiva, de raiva, e às vezes não acontece nada com aquele infrator, mas espiritualmente, os relatos que a gente tem na literatura espírita são de quedas gigantescas de espíritos que agiram dessa forma. Então, não é só uma questão de pedido, o que se pede, mas, principalmente, o que se faz com aquilo que foi recebido. E seja no campo material, como no espiritual. Não tem problema nenhum a gente pedir alguma coisa que esteja relacionada à matéria. Assim como não tem problema nenhum pedir alguma coisa que esteja relacionada ao campo espiritual. A única coisa que Jesus salientou é que a gente deve conhecer aquilo que a gente procura. E, principalmente, saber conscientemente o emprego que será feito de tudo isso. Mas, geralmente, quando a gente pede alguma coisa, ou nos momentos em que nós recorremos à prece, nós pedimos de coração aflito. Quando está tudo bem, está tudo redondinho, a vida está indo redondinha. Muitas vezes a gente esquece de fazer uma prece. Não tem mais o que pedir, está tudo bem. E aí a gente esquece que a prece pode ser para agradecer também. E agradecer o fato de estar tudo bem. Mas passa, porque está tudo bem. Agora, quando começa a pegar, né? Quando o bicho começa a pegar, aí a gente vai lá e recorre à prece.
E geralmente a gente está fazendo pedidos e a gente está recorrendo à espiritualidade, a Jesus, a Deus, nos momentos em que nós estamos de coração aflito. Se eu estou de coração aflito, em que energia eu estou? E aí eu quero paz. Eu quero paz, mas eu estou na energia da turbulência, né? E não sai. E isso vai se avolumando e vai crescendo porque eu começo a pensar, Deus não gosta de mim. Não está vendo o que eu estou sofrendo? Não está vendo o que eu estou passando? E eu estou pedindo para me tirar disso e não me tira e vem cada vez mais. Aí chega um momento que chega, vou parar de fazer prece. E aí eu não peço mais. O universo, Deus, não entende palavras. Entende vibrações. E, se entende vibrações, é a vibração que eu emiti que vai voltar para mim. Então, queremos paz? Primeiro é preciso estar em paz. Queremos felicidade? Primeiro é preciso estar alegre e trabalhar para isso. Queremos proteção? É preciso proteger a si mesmo e proteger os outros também. Complicado, né? Porque a gente começa a pensar, pô, mas espera aí, então eu preciso estar bem para pedir o bem? Aí não faz mais sentido nenhum. Onde está o sentido da prece? É aí que a gente começa a perceber o que fez até hoje. Qual é o exercício de nós estarmos aqui? A prece, ela não é feita de palavras. Por que a gente entra nas casas espíritas e vê, todas as casas que a gente vai, sempre vai ter uma plaquinha lá, o silêncio é uma prece. E a gente só entende que assim, é a hora de desligar o celular, é hora de não ficar conversando. Não é só isso. O silêncio é uma prece. Quando a gente se mantém em silêncio, quando a gente silencia, é um momento em que a gente interioriza, que a gente olha para dentro de si mesmo, que a gente acerena, que a gente respira. E definitivamente é o momento em que nós estamos 100% presentes com a gente mesmo. A nossa mente, ela fica atabalhoada a todo momento, ligada ao passado, prevendo e tentando programar o futuro, e a gente perde o momento presente. Quando a gente silencia, quando a gente para, respira, aquieta, é a hora que a gente está presente. E é nessa hora que a gente está em prece. Na prece mais efetiva. Porque a gente fala de um pai que tudo sabe, que é o criador de tudo, que nos criou, inclusive, que sabe o que é necessário para nós. Se Deus sabe o que é necessário para nós, isso implica que não precisamos pedir, porque Deus sabe. Silencia, aquieta, aceita e espera. Tudo aquilo que for necessário, que for para o nosso bem, vai chegar. E quando a gente aquieta, silencia e sabe esperar, a nossa vibração muda. A gente sai da vibração da aflição, da tristeza, do medo, da raiva, e a gente entra na vibração da serenidade. E é nesse momento em que a ligação com o alto é feita. E a gente vai começar a receber tudo isso. Quantas vezes a gente se exaspera e diz para o céu, eu quero, igual uma criança birrenta, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas a gente vibra no eu não tenho.
A gente fica pedindo, mas a vibração e o sentimento tá no eu não tenho aquilo que eu quero. E é essa vibração do eu não tenho que está ecoando, que está reverberando, que volta para nós e que a gente nunca vai ter. Porque vai ter de volta a energia do eu não tenho. O pedido, ele não é só o que sai da boca da gente, mas o que está aqui dentro. Então, muitas vezes, eu quero, me dá, me ajuda. Não faz sentido. Se aqui dentro não estiver, eu quero, me ajuda, eu mereço. É aqui que precisa mudar primeiro. Quando a gente pede riqueza, e voltando lá, é permitido pedir riqueza, mas quantas vezes até hoje a gente acordou pedindo riqueza e descontente com o próprio trabalho? Principalmente amanhã, segunda-feira. Como a gente acorda numa segunda-feira? Mais uma semana. E vai lembrando da agenda, dos compromissos, das reuniões, das metas. Qual é a vibração que está? E aí na prece a gente pede, pelo amor de Deus, um emprego novo. Um chefe diferente. Ganhar na loteria, sei lá, qualquer coisa. Mas a vibração está no descontentamento. Está na raiva, na mágoa. E o trabalho vai ficando cada vez mais cansativo, mais atormentado, né? A gente pede amor em todos os vieses, mas não é o que a gente sente quando olha no espelho. A gente não se ama, nós somos descontentes conosco, com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente faz, com a própria aparência física, material, e a gente pede o amor. O que a gente espera receber se eu não me amo? A gente pede fé, mas a gente não confia no próprio poder que tem. Quantas vezes Jesus se dirigiu aos apóstolos que estavam ali perto, dizendo, homens de pouca fé, por que vocês pedem? Senhor, a gente não consegue curar igual o Senhor. Faz a gente curar igual o Senhor. Por que vocês pedem que eu faça alguma coisa para vocês, se vocês não confiam no poder que tem? Por que a gente pede fé fortalecida se a gente não acredita no próprio poder, na própria fé, na própria força de mudar as coisas? A força da mudança, de transmutar as coisas, não está fora. Está dentro de cada um de nós. Como que a gente espera receber aquilo que nós mesmos empurramos para longe de nós? Porque quando a gente faz todo esse processo, é como se a gente estivesse empurrando tudo para longe. E não vai chegar. É preciso mudar, se abrir, vibrar numa outra força para que essas coisas cheguem até nós. E às vezes a gente vai atribuir tudo isso a uma má sorte. Eu nasci azarado. As pessoas têm as coisas que têm porque tiveram sorte. Ou porque tiveram oportunidades que eu não tive. O que é sorte? O que é sorte? Seria alguma coisa ligada ao acaso? As coisas acontecem ao acaso? A gente não percebe que sorte é só um nome bonito que a gente dá para quem tem fé constante. Para quem tem fé determinada. E aí ele não tem sorte. Agora a gente vai começar a ler o adesivinho de forma diferente, né? Não foi sorte, foi Deus. E é verdade. Não é sorte. Sorte é um nome bonitinho que a gente dá para fé constante. Se eu tenho fé constante, se eu acredito no poder do meu pensamento, se eu acredito no poder da vibração e da minha ligação com o alto,
eu tenho aquilo que eu peço. Dessa forma, a gente vai chegar na conclusão de que a partir de agora, antes de pedir qualquer coisa, seja no campo material ou espiritual, antes de qualquer pedido, é preciso estar pronto para vibrar no tamanho daquilo que se sonha. Está pronto para vibrar no tamanho daquilo que está pedindo? Vai receber. Está vibrando aquém daquilo que está pedindo? Vai receber aquém daquilo que está pedindo. Isso é tão importante que vai chegar um momento em que nós, espiritualmente, vamos adquirir uma maturidade espiritual de entender que quando a gente vibrar no tamanho de tudo aquilo que a gente sonha, não é mais necessário pedir. Porque se eu vibro no amor, eu recebo amor. Se eu vibro na felicidade, eu recebo a felicidade. Se eu vibro na paciência, na resignação, eu recebo paciência e resignação. E aí eu não preciso mais pedir. Antes de pedir, é preciso agora agradecer aquilo que a gente já tem. Mesmo que não seja ainda aquilo que nós gostaríamos de ter. Mas é até onde a gente chegou e é o que tem para hoje. Então vamos passar a agradecer aquilo que a gente tem hoje. O agradecimento verdadeiro nos coloca num sentimento de pertencimento à criação, ao universo como um todo, e a gente vibra no pertencimento. E aí todas as coisas começam a chegar porque nos pertencem. Nós pertencemos a Deus. Deus é infinitamente amor. O que eu espero receber? Eu só preciso entrar nessa faixa para receber. Vamos fazer um exercício prático de toda essa teoria? Vamos para a prática, para a gente ver que é um pouco mais simples do que a gente imagina. Todo mundo pega, toma aí uma posição confortável na sua cadeira. Feche os seus olhos. E nesse momento, Pai, nós nos dirigimos a Ti, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade aqui presente, simplesmente em agradecimento por esse dia, em agradecimento por essa noite, por esse momento, em que entramos em contato com essas orientações que vêm do alto. Agradecemos pelas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo e experimentando todos esses ensinamentos. Agradecemos nossa família, as nossas relações, o alimento que temos, a água que bebemos, inclusive o ar que nós respiramos. Que possamos voltar para os nossos lares com esse sentimento de um agradecimento verdadeiro pela vida, pela maior dádiva que nos foi dada por Deus. Que ao chegarmos em nossos lares, esse sentimento seja compartilhado com todos aqueles que lá ficaram. E que permaneça conosco durante toda essa semana, através do amparo e do auxílio dos nossos mentores individuais. Vamos em paz. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente.